Ô, Vamp, essa situação do Flamengo hoje. Flamengo aí eu vou falar aquilo que o Vanderlei odeia quando eu falo. É muito só isso? Favorito ao título da Libertadores. Você falou só com um U. Fala muito. Muito. O Flamengo é muito favorito ao título da Libertadores, na minha opinião, porque tem o time titular muito mais forte, tem o elenco muito mais forte e outra coisa que pra mim pode fazer diferença também. O Atlético Paranaense, a torcida não comprou ingresso antes. Claro. O Flamengo comprou. O Flamengo ganhou de 4-0 do Vélez, todo mundo já tava com o pacote, o preço foi na lua. Então até isso, o Flamengo vai ter muito mais torcida. Foi assim ano passado também, porque o caminho do Flamengo era menos complicado do que o caminho do Palmeiras. Sim, então é uma situação, Vamp, dá pra gente chamar de muito favorito. E outra, o que falar do Pedro? Porque o Pedro hoje é o principal jogador do Flamengo. Ele até passou o Arrascaeta, que é um cracaço, mas hoje o cara desse time é o Pedro, né, Vamp? Boa tarde, Virado, Mauro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos. É o principal jogador, né? Tanto que há 2 meses atrás, né, quando o Pedro estava no banco, a gente questionava a presença do Pedro jogando, né? Eu até falei, se é comigo eu armo um tumulto e vou embora. Por quê? Quando a gente fala um tumulto, porque o jogador bom tem que estar jogando. A gente quer ver sempre o jogador bom em atividade, mostrando. E ele começou a ter oportunidade também a de falar, porque o Bruno Henrique também se lesionou, e feio, né? No jogo contra o Cuiabá, se eu não me engano, né? Que o Bruno Henrique tem a lesão, né? Principal jogador da Libertadores, artilheiro, né? Passou o Zico ontem, né? Uhum. E o Flamengo aí, contra o favoritismo, lógico, plantel, tudo, organização, a gente vai falar financeiramente, mas é um jogo só. É um jogo que pode ser de 90 ou 120 minutos. No último, na última foi 120. Né? Só que o Atlético Paranaense, se for falar também a organização, não é um time qualquer, tem seu estádio próprio, tem treinamento dos melhores do país, nos últimos anos vem chegando em tudo. Temporada passada foi campeão sul-americano, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro, entre os 6 primeiros. Tem um treinador lá que tem 2 Libertadores e acaba de chegar a números importantes aí, que depois o Bruno, o Mauro pode... Quarta final já. Né? Sim. Quer dizer, não é é muito que nem os jogadores do Flamengo, muito mais interessante. O banco também do Flamengo com opções melhores de mudar. Mas é um jogo só na final. Eu lembro que o Corinthians de 99, a gente tinha um super time daquele time foram 5 jogadores para a Copa do Mundo. E a gente fez o 3º jogo contra o Atlético Mineiro, o Luizão não podia jogar o 3º jogo. E aí não foi aquele Corinthians que era muito favorito, que ia para frente, a gente se defendeu. Na opção de escalação saiu com o Gilmar Fubá, que Deus o tenha, no lugar do Fernando Baiano, porque é jogo de título. Então você não é aquele jogo que você pode errar e tá lá no dia seguinte, 3 dias depois. Então, o Flamengo tem jogadores mais interessantes, mas muito não é não. Por isso que eu apostei 1000 com você. É verdade, você apostou 1000 no Atlético Paranaense. Ele tá me devendo já como nada. Não. Ele já me pagou 1.300, é verdade. 1.300. Não. Eu formulei a pergunta errada. Quanto ele já perdeu pra você? 1.300. 1.300 que eu não contei a paíja que ele pagou pra mim, que eu queria comer isso ao vivo. Que o Vanucci, que Deus o tenha também, comeu um biscoito e caiu. R$1.300 e eu fico até com pena. Eu tenho pena de um amigo porque ele tá virando chacota. Onde eu piso, você tá roubando o Vampeta, você tá roubando aquele otário. Mas ele tá pedindo. É um grande amigo que tem. Não, e tem mais 1000 para aí, ó. Fizemos no canal. 1000, aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. E mais 1000 conversar, vai, na Copa do Brasil, se tirar o São Paulo. Quem for pra final com o Flamengo, eu sou outro. É isso, ele é Corinthians ou ele é Corinthians ou Fluminense. Você tá dando razão pro pilhado. Sabe o que é isso? Se você já Uma pessoa que dá razão pro pilhado, sabe o que as pessoas estão pensando? Sabe o risco que isso tem? Se ficar feliz, fica com dinheiro. Se ficar triste, já fica triste logo duro, irmão. Não tem essa comigo, não. Mas eu vou te ajudar. Não preciso, não. Eu vou ganhar. Não. Eu vou te ajudar com R$2.000 a mais no bolso. E com relação à disputa da Libertadores, o Flamengo é favorito no jogo único que vai acontecer lá na bonita Guayaquil.
é favorito, mas é jogo único. Temos esse muito ou não temos o muito? Não, eu não coloco muito. Eu acho que é um jogo só, né? É aquela, tem certos chavões, certas histórias no futebol que você tem que, pelo menos, considerar bem. Em 2 jogos o melhor passa, não é sempre assim, mas em 2 jogos o melhor passa. Agora, jogo único, bate no bumbum e liquida a competição. Isso acontece. Agora, imagino que nas apostas aí o Flamengo é muito favorito para os apostadores. A gente que sabe o que pode acontecer no futebol, fora de casa, é diferente de jogar no Maracanã, é diferente de jogar no Brasil. Né? Então, eu acho que é um jogo que está aberto aí. Mas, claro, o favorito é o Flamengo. Mas é legal, eu vou repetir, é o fechamento da carreira com o brilhantismo do professor Luiz Felipe Scolari. Bruno Prado, a gente está falando do Pedro, e o Pedro ele já chega a uma marca impressionante. Primeiro, ele é o maior artilheiro da história do Flamengo em uma edição de Libertadores. Ele chegou aos 12 gols. O Gabigol teve 11 em 2021, o Zico teve 11 em 81. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Flamengo em uma edição de Libertadores. E ele alcança o Bruno Henrique e o Zico e se torna o segundo maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores com 16 gols. Mas isso também mostra a dimensão que tem o Gabigol no Flamengo. Uhum. O Gabigol, ele tem 11 gols a mais em Libertadores pelo Flamengo do que Zico, Bruno Henrique e Pedro. Sim. Ele tem 27 gols. Ou seja, olha a importância dessa dupla de ataque do Flamengo. Como esses caras podem ser decisivos, principalmente falando agora nessa final contra o Atlético Paranaense. Pedro e Gabigol. E o Gabigol tem 3 gols em finais, né? 2 contra o River, que valeram o título ali, e fez um gol contra o Palmeiras também no ano passado, né? O Gabigol jogou 2 finais e fez 3 gols pelo Flamengo em Copa Libertadores, o que é gigantesco, além de outras marcas que ele já conquistou no clube. O momento do Pedro é fantástico, o Pedro está jogando muita bola, o time se encaixou muito bem, e o diferencial do Flamengo são esses jogadores que desequilibram. Falando numa final com o Atlético Paranaense, acho que o jogo único ele diminui um favoritismo, acho que há sim, claro, um favoritismo do Flamengo porque tem um time melhor e principalmente porque tem esses jogadores, os 4 da frente, o Vamp fala isso toda hora, eu concordo, esses caras que são os diferentes, que desequilibram pro Flamengo, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro, são jogadores que o Atlético, por exemplo, não tem, para mim nem o Palmeiras tem, jogadores tão desequilibrantes quanto esses do Flamengo. E esses caras fazem a diferença. O jogo único diminui. Se fossem 2 jogos, acho que seria uma vantagem maior para o Flamengo. Se fossem 3, mais ainda. Quanto mais jogos, é mais favorável para um time que é melhor. Como é um jogo só, pode acontecer alguma coisa imprevista. Pega Palmeiras e Atlético Paranaense mesmo. Pegar só o jogo de terça-feira. Foram 2 jogos, mas como o primeiro empatou, dá para dizer que o segundo jogo dá para tratar quase como um jogo único. Tava 0-0, não, empatou não, mas ganhou, já ia falando besteira. Mas enfim, o Palmeiras ele fez um placar no segundo jogo que o classificaria. E teve um jogador expulso e isso mudou o jogo. Então, e olha que o jogador expulso ele fez o placar, fez o segundo gol. Tava 1-0, o Murilo foi expulso, aí o Palmeiras fez 2-0 ainda com 10, mas acabou tomando empate e essa expulsão foi decisiva. Então o jogo único, ele equilibra, e mesmo nesse confronto Atlético e Palmeiras eram 2 jogos, mas um fato que aconteceu num jogo, ele pode mudar a história. Então, o Flamengo é favorito, eu acho que eu não coloco esse muito também por causa dessas questões. O Atlético faz um gol no início, já muda o jogo. Ou alguém do Flamengo é expulso, muda o jogo, como aconteceu com o Palmeiras. Então, o Andrés Pereira pisa na bola. Sim, aconteceu. Então, eu acho que o jogo único deixa as coisas mais equilibradas. Mas claro que o Flamengo é favorito, porque tem principalmente esses 4 jogadores. Eles são os diferenciais do Flamengo em relação às outras equipes. E em vez de ser 180, é 120, né? Pode ser 120, pode ser pior também. O Filipão faz uma fechada, tipo, ele fez o 0-0 na Copa do Brasil, embora ali... Foi um massacre. Foi a melhor partida do Flamengo, até melhor do que o 5-0, que era o time A e o time B pelo Brasileiro, foi aquele 0-0. O Flamengo jogou menos e o Atlético Paranaense jogou melhor na arena do que naquele 1-0. São coisas do futebol, né? O próprio Palmeiras, terça-feira, jogou melhor. O Flamengo, mais tempo. Então, não sei. Eu não acho. Não, eu acho que o Flamengo aconteceu no passado. Foram quase 2 meses. Seja como fosse agora, o Flamengo era mais favorito. Então, muito mais. Não, o tempo é isso. O tempo favorece o Flamengo. Se tiver mais tempo,
Não, o tempo De jogo. favorece o Atlético. Ah, não. Mais não, tempo eu de entendi. jogo, ah, é de isso que eu tô jogo. falando. É o tempo até afinar igual aqui ou dar uma isso. equilibrada. O tempo de jogo favorece O Palmeiras mais foi feliz ano Ter a passado chance porque de ter prorrogação. aqueles 2 meses entre as semifinais do ano passado e as finais ajudaram o Palmeiras. O Flamengo estava voando naquele momento, o Palmeiras não estava tão bem, a coisa deu equilibrada e aconteceu o que aconteceu. E coisas, até pegando o exemplo de terça-feira, quando o Palmeiras fez uma partida. Pegar como é o futebol. Contra o River Plate, aqueles 2-0 no Allianz Parque, era para ser 78-0 pro River Plate. Eu até hoje tenho medo de ver o jogo no YouTube, porque eu acho que o Palmeiras vai ser eliminado no YouTube, porque não é possível ter se segurado. E terça-feira o Palmeiras fez uma partida muito melhor pelas circunstâncias, a arbitragem foi ruim também. Então são coisas O árbitro do distintas. Palmeiras daquele do... Que era o do River, né? do River, quer dizer, Ó. então coisas que acontecem. Até para responder objetivamente aqueles números que o Vampeta não gosta e faz parte também. Hoje, para mim é 65-35 para o Flamengo. Tá, Pra mim é meu favoritismo. 70-30. Sabe o 70-30. que eu fico entendendo? Como assim você define 70-30? Ué, mais chance. Você já ouviu. Intensidade. Você não fala que você é bom de matemática? Pô. Você é em porcentagem. 70-30 é uma chance bem maior de um time ganhar do que Que a o outro. matemática do Casagrande. Um define beijo, 70? casal, que é É diferente. isso que eu quero saber. O que define os 70 é mais time, Intensidade. tem mais tradição, tem mais Subjetivo. torcida, tem mais jogador, tem mais elenco. Ó, Aí, isso pra aí, mim. é, Por isso, pra mim, o Vamp, Flamengo é bem favorito. Talvez seja mais Não, muito não, não. favorito. ou pouco. É isso. Sabe o que é, Vampeta? As Talvez pessoas seja hoje mais ardem fácil. doer. De 0 a 10, o que você acha? Tipo assim, sabe que as pessoas hoje O ardem, Paulo elas, outro dia falou elas não 49, conseguem. 51, eu digo, qual Que é mais 2%? equilibrado. Aí é empate Porque técnico. as pessoas hoje Mas não sou eu. conseguem ler um tweet, já chamam um tweet de textão. Então, para dar um jeito, quanto você acha que o Flamengo é favorito? Para mim é 65-35, é só. Ah, O então, Flamengo é favorito então eu vou falar, 100%. posso falar então? 51-49. Pronto. Flamengo e Atlético? Quer Só dizer porque que você quer. equilibrado. É só no Pra seu você é mundo. Não, é o palpite dele, ô. É só no Bem seu igual, mundo. bem igual.